Aí galera, boa tarde, meu nome é Marluce Delaco, tô gravando esse vídeo aqui para poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que tá no meu coração. Tive uma conversa com uma jovem hoje e algumas coisas têm estado bem fortes no meu coração em relação a algumas dúvidas que a pessoa que está na igreja tem, né? E algumas pessoas perguntam assim, mas o que você acha? Cristão deve ou não deve ir pro bar ou ir pra balada? Deve ou não deve dançar? O que a gente faz com relação a isso, né? Até que ponto a gente deve saber separar aquilo que pode, aquilo que não pode, né? Então, existe uma ansiedade muito grande no coração das pessoas de querer saber aquilo que elas podem e aquilo que elas não podem fazer. E eu queria meditar com você agora, principalmente você que tá querendo seguir Jesus, tá querendo caminhar com Jesus, tá querendo conhecer um pouquinho mais, né, desse outro universo que é o universo de viver caminhando com Deus. Algumas coisas que o apóstolo Paulo, né, diz na palavra de Deus lá. Mas antes da gente partir para esse texto que a gente vai estar lendo hoje, comentando com você um pouquinho sobre esse debate, né, que o pessoal pergunta, posso ir pro pub? Tem algumas pessoas que pensam que não tem nada a ver ir para pub, beber, ou dançar, ou fazer isso ou fazer aquilo, né? O que a palavra de Deus nos ensina, né? Principalmente o pessoal que é jovem, né? Que tá aí com energia, que quer tá fazendo um monte de coisa, não consegue ficar parado, né? Então a gente vai... Queria que você meditasse um pouquinho nessa canção. E essa canção, ela tá relacionada com o texto que a gente vai estar falando sobre ele aqui, tá bom? E a minha oração é que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, possa trazer ao teu coração coisas além das palavras que vão ser ditas aqui e que isso gere no coração de cada um transformação, porque é isso que a gente precisa todos os dias, ser transformados, amém? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Sei que você conhece essa canção, muitas pessoas conhecem essa canção, acham essa canção bonita, bacana, mas vamos lá! Tava conversando hoje com uma jovem e a gente entrou nesse debate, nessa discussão de deve ir pra pub ou não deve ir pra pub, recém-convertido, como que faz e tal. Queridos, o que a palavra de Deus diz? E eu tava tentando passar para essa jovem isso, sabe? O livro de 1 Coríntios, capítulo 8, lá, Paulo vem falando, né, a respeito de coisas que se podem e coisas que se não podem fazer, coisas que são consagradas a Deus. Havia um debate, uma discussão muito grande entre o povo, porque o povo estava se convertendo, havia aqueles que eram mais maduros, aqueles que estavam chegando na fé agora, e no lugar onde eles estavam, eles acreditavam que as comidas consagradas a ídolos faziam mal e um monte de coisa, e ficava naquele negócio, pode ou não pode, deve ou não deve, e Paulo falou assim, para tudo, né? Para tudo, a gente deve comer comida consagrada ou não deve comer comida consagrada. E eu traria hoje para um novo contexto. Devemos, né, continuar vivendo a vida, indo para balada, curtindo nightclub, ou, né, bebendo, fazendo tudo que a gente fazia antes, ou a gente deve parar com isso porque agora a gente está caminhando com Jesus, querido. Eu creio no meu coração que Deus, ele nos deu livre-arbítrio para a gente poder fazer escolhas. Mas até para a gente poder fazer escolhas, a gente precisa muitas vezes buscar a direção de Deus naquilo que a gente deve fazer. Tá bom? Existem duas situações aí. Eu não sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa legalista de forma alguma. Mas por causa da caminhada e da maturidade cristã que hoje eu tenho, eu consigo olhar para trás e ver algumas coisas. Primeira delas, a pessoa acabou de converter, tá querendo caminhar com Deus, né? Tá ali naquela situação ali, né? São pequeninos na fé, como o Paulo mesmo falou no texto de 1 Coríntios 8 lá, olha, o cara converteu agora. Para ele, para essa pessoa, o comer comida consagrada dá um problema muito sério, sim.
Mas a pessoa que já conhece, sabe que os ídolos não são nada, que já é um crente mais maduro, um crente que tem maturidade e tudo, para ele talvez comer aquela comida consagrada não vai fazer nada. Mas o pequeno que está ali, querendo se fortalecer e crescer como você cresceu na fé, não entende as coisas da mesma forma. Essa pessoa vai acabar vendo aquilo que você faz com escândalo. E aí Paulo vem dizendo, nesse caso, a lei que tem que valer é a lei do amor. Se o que eu estou fazendo, que é comendo carne consagrada a ídolos, ou indo para um pub para poder tomar uma cerveja, ou para poder fazer qualquer outra coisa, vai trazer escândalo e afastar a vida daqueles pequenos que estão ali querendo caminhar com Cristo, por amor a eles, eu deveria deixar de lado algumas coisas. Então, quando a gente chega nesse nível de entendimento, até para a gente fazer escolhas para a gente mesmo. Eu, como recém-convertido, né, no meu princípio de caminhada, qual é a necessidade de um recém-convertido? O recém-convertido, a Bíblia chama de nasceu de novo, é um baby, é uma criança. E uma criança que precisa ser tratada com leite, é uma criança que precisa ser cuidada. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e se convertem e são tiradas de ambientes como esses, né? De pubs, de nightclubs, de orgias, de lugares terríveis. E essas pessoas então são inseridas no meio da igreja, num contexto onde ali elas vão poder receber a palavra de Deus e começar a caminhada delas com Jesus. Precisa ser radical, Marluz. A gente tem que sair mesmo do mundo lá, largar tudo. Ai, mas dançar e ir para nightclub é tão legal, querido. Todas as coisas me é lícitas. Nós podemos fazer aquilo que a gente quiser da nossa vida. Mas o que convém fazer e o que não convém fazer por amor dos outros e por amor de nós mesmos. Muitas vezes, quando nós não temos muita inteligência, muita sabedoria para poder escolher o lugar que a gente vai estar, ou com as amizades que a gente vai estar, nós estamos colocando a nossa vida também em risco. Nós convivemos com pessoas que têm diferente idade, diferente nível de maturidade, então cada um responde por si, sabe onde o sapato aperta. Né? O argumento da jovem que eu conversei hoje comigo foi assim, mas a gente vai acabar, né, Marlu, fazendo as coisas de uma forma legalista e proibindo as pessoas de beber, ou de ir para nightclub, ou de fazer as coisas. Não, essa não é a questão. A questão é aquilo que você quer. Uma coisa que eu acho interessante é que a pessoa vai para a igreja, e aí a pessoa ouve ali dentro da igreja a palavra de Deus, e a pessoa está ali buscando Deus de uma certa forma. E daqui a pouco acaba aquele ambiente ali. Se as próprias pessoas da igreja pegam e convidam aquela pessoa para voltar para o ambiente de onde elas eram, qual é a diferença que isso vai fazer na vida dessa pessoa? E que tipo de ambiente que está frequentando? Qual a necessidade que um jovem cristão que está tentando caminhar e viver uma vida com Jesus tem de ir para um nightclub para dançar, ou para uma balada, ou para alguma coisa do tipo? E eu vejo duas situações aí. Eu vejo a situação de filhos que nasceram dentro da igreja, filhos de pastores, filhos de crentes, que cresceram dentro da igreja, dentro do ambiente religioso e que aprenderam as coisas de uma forma e aí conhecem um pouquinho do mundo, daquilo que as pessoas vivem no mundo e acham que aquilo ali é maravilhoso. E aí eles querem largar e irem para lá. É o peixe que quer mudar de lagoa, né? E da mesma forma a gente vê do outro lado pessoas que viveram a vida inteira nessa vida de nightclubs, nessa vida de promiscuidade, nessa vida de bebedeira e que encontram algo diferente, encontram uma água limpa, encontram um lugar onde eles começam a ver uma outra realidade e eles querem deixar aquele ambiente. Por quê? Porque a pessoa que viveu a vida inteira nesse tipo de ambiente sabe que aquele ambiente só gera morte. Aquele ambiente ali só gera perdição. Aquele ambiente ali só vai fazer a pessoa tomar decisões erradas, querido. O alcoolismo hoje em dia, principalmente aqui na Inglaterra, é algo muito forte. É algo que destrói muito a vida dos adolescentes, é algo que faz coisas terríveis. Existem adolescentes que já têm problema com o alcoolismo aqui. Então, quando a gente insere esse contexto, né, quando a pessoa sai de um lugar desse e vem para dentro da igreja, o que ela está querendo? Ela está querendo experimentar algo diferente. Existe necessidade? Ela ainda pode voltar a ir para o pub? Pode voltar a beber? Pode, se quiser, pode. Você pode fazer o que você quiser, mas aonde é que você será mais edificado? E na presença do quê? E fazendo o quê? Às vezes a menina fala assim, mas eu devo começar, né, a ter um relacionamento com essa certa idade, eu não sou muito nova. Você pode ter relacionamento? Pode fazer o que você quiser, mas você está preparado para isso?
Preparado para assumir as responsabilidades de um relacionamento? Você está preparado? A primeira pergunta que o jovem tem que fazer para ele mesmo é: posso ir num pub ou não? Eu estou preparado para lidar com aquilo que eu vou ver ali? Muitas vezes pessoas bebendo, você exposto a se embriagar também, a estar com outras pessoas, né? Acaba rolando uma ficada de última hora, pode rolar uma ficada de última hora, você ficar com alguém que você não queria, alguém pode jogar alguma coisa no seu copo, você tomar aquilo, tanta coisa pode acontecer, cara. Se a gente for pensar, aí você fala assim: nossa, Marlúcia, mas eu vou ficar alienado, né, e tudo, e não vou conseguir mais ir em lugar nenhum, ou me divertir. Que tem tantas formas que a gente tem que fazer para se divertir, e você sabe, dentro do seu coração, aquilo que você suporta e aquilo que você não suporta. A gente tem que, você quer caminhar com Cristo, tem que haver uma separação. A Bíblia nunca mostrou pra gente a misturada entre o que é luz e o que é trevas. As coisas estão bem distintas. Um ambiente onde é um ambiente destrutivo, um ambiente onde as pessoas que estão ali estão precisando de ouvir falar da mensagem de salvação, ouvir falar que Jesus é muito mais do que simplesmente um copo de bebida ou se afogar na sua mágoa. Cristo tem sempre o escape. A palavra de Deus está cheia de palavras de promessas para arrancar aquela pessoa ali daquele lugar. Por que eu, como cristã, como alguém que caminha com Jesus, vou querer me enfiar num lugar daquele? Principalmente se eu não tenho estrutura e maturidade para estar ali e não me deixar me envolver com as coisas que estão acontecendo ali. Ou seja, cada um julgue a si mesmo. Se você falar para mim: Marlúcia, eu tenho estrutura para poder ir no nightclub, dançar a noite inteira, e eu sei que eu vou estar ali e não vou estar fazendo nada demais, não vou estar enchendo a minha cara, ou agarrando todo mundo, levando o homem para casa para fazer as coisas, nada. Se você disser que você tem estrutura para essas coisas, você faz o que você quiser. Mas tem pessoas que não têm estrutura para isso. E elas estão buscando sair dessa vida. Então, por amor a essas pessoas, às vezes seria melhor a gente acompanhar essas pessoas e levar essas pessoas para um outro ambiente, onde elas descobrem que existe felicidade em tomar um suco, sentar com amigos, comer uma pizza, dar risada, assistir um filme, ir num café ou qualquer um outro ambiente, tá bom? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando a gente resolve entregar a nossa vida para Jesus e caminhar com Cristo Jesus, a gente busca fazer as coisas de uma forma diferente. A gente quer distância daquilo que é trevas, a gente quer distância daquilo que é mal, aquilo que é ruim, não distância das pessoas, às vezes até distância de algumas pessoas, né? Dependendo se a pessoa tiver um poder muito forte de influenciar a gente para as coisas que não são certas, a gente tem que deixar esse amigo de lado também e caminhar com pessoas que vão nos ajudar a crescer na nossa caminhada cristã, né? E aí, um dia, a partir daquele testemunho que a gente estiver dando, aquelas pessoas que caminharam com a gente, que talvez continuem na lama, precisando de uma palavra, vão ver a transformação que Deus fez na nossa vida e vão querer experimentar da mesma transformação, por causa do testemunho. Então, eu estou falando aqui com pessoas que já estão na igreja, que são cristãos, que são crentes, que estão buscando, né, estar com Deus e buscando caminhar com Deus, tá bom? Nós não precisamos de algumas coisas para poder ser feliz, né? O jovem, ele não precisa de se misturar de uma forma que ele já não sabe mais nem quem é ele, quais são os valores que ele tem ou quem ele é em Cristo, porque se misturou tanto, né, com as coisas do mundo, com a promiscuidade, com a ideia do mundo, de que todo mundo pode, que você pode ficar, que você pode, né, ter intimidade antes do tempo, que você pode beijar um cara, beijar outro, fazer isso, fazer o que você quiser, que você pode fazer tudo. Essa mentalidade entrou tanto na cabeça que acaba mudando todo um comportamento, todo um padrão, né? E Deus não nos chamou para isso. É Deus proibindo a gente, porque não pode. Ah, mas servir Jesus então é muito chato, né? Porque eu não posso fazer nada, eu não posso nem ir num pub, eu não posso... Eu acabei de falar, você pode. Agora, você é responsável pelo que você vai fazer lá dentro. Se você não é responsável, se você não consegue se controlar, se você é uma pessoa que não consegue, né, ter você não tem certeza ainda de quem você é, né, das suas convicções, é um lugar perigoso para se estar, porque você vai estar se expondo a coisas, tá bom?
Servir a Jesus não é boring. Caminhar com Cristo não é entediante, como, né, muitas pessoas talvez pensam. Eu, antes de me converter, pensava assim, caraca, crente não faz nada, crente não bebe, crente não fuma, crente não namora, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. A minha ideia de igreja cristã era essa. Mas hoje eu me tornei cristã, aceitei Jesus, caminho com Ele, descubro que existe uma liberdade que é muito maior do que aquela que o mundo acha que é liberdade. Porque liberdade verdadeira não é você querer fazer o que você quiser aí no mundo. Não é você poder falar, sou livre para poder fumar maconha, sou livre para poder transar com quem eu quiser, ou fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade. O que o mundo chama de liberdade, na verdade, é uma escravidão. As pessoas são simplesmente escravos da sua vontade, da sua impulsividade, não conseguem ficar livres daquilo. E foi para isso que Cristo veio, para mostrar para a gente que existe uma forma de nós sermos verdadeiramente livres. Livres do nosso desejo carnal que só nos leva para a morte. Alcoolismo, bebida alcoólica, seja ela em qualquer quantidade, destrói o corpo da gente. E de uma forma muito grande leva à morte, né? Ter vários parceiros sexuais, transar com quem quiser, leva à morte. Sua alma é contaminada não somente com doenças, mas com os espíritos que habitam nas outras pessoas, sabe? E isso o mundo chama de liberdade, né? Se envolver com drogas, porque eu tenho o direito de ser e fazer o que eu quiser do meu corpo. Você tem, querido. Mas Deus te amou de tal forma que Ele deu o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para te fazer livre dessa natureza humana aí que a gente tem, que só quer levar a gente para a destruição. Em Cristo Jesus existe vida. Servir a Jesus não é entediante. Ser cristão não é entediante. Não existe vida com aventura maior e maior excitement, maior empolgamento do que você caminhar com Jesus e ver Jesus fazendo as coisas na sua vida, e ver Jesus usando a sua vida, e ver aquilo que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas e ser participante desse reino. E ter poder para dizer assim, não para minha carne. Tudo eu posso beber, eu posso, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei ser dominado por nada, é o que Paulo fala. Essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho não veio para poder enfiar a gente debaixo de quatro paredes e falar assim, não pode, não pode, não pode. Muito pelo contrário. O Evangelho veio para nos dar poder, de poder viver uma vida e dizer não para aquilo que eu não devo e sim para aquilo que eu devo. E eu quero terminar esse texto aqui, mais uns minutinhos que nos falta, lendo com você um pouquinho do que Paulo fala, que é exatamente o que eu acabei de compartilhar com você aqui em termos daquilo que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Por que o cristão deveria tomar cuidado nos lugares onde ele vai e com as pessoas com quem ele convive, principalmente recém-convertidos, por amor daqueles, né, que estão querendo vir para Cristo, né, aqueles que já são um pouquinho mais maduros precisam tomar cuidado. Não dá para misturar. Não existe comunhão entre luz e trevas, tá bom? Então hoje a gente vai servir Jesus, caminhar com Jesus e viver essa vida cheia de aventura verdadeira, com recompensa no final, porque existe uma recompensa, que é a recompensa da eternidade com Cristo, é a recompensa de caminhar aqui nessa terra com a certeza de que Deus está conosco todos os dias, de que nós não precisamos temer nem a morte, porque Jesus está conosco. Então você jovem que está ouvindo essa mensagem hoje, talvez você pense assim, eu não vou me tornar cristão nunca, porque crente é bobo, crente é babaca, é tão legal a gente ir para um nightclub, balançar e tudo, né? Querido, pode dançar, né? A pessoa pode dançar, mas aí dentro do nightclub uma coisa leva a outra, né? O cara vai para o nightclub, principalmente as meninas dançando lá. Se você vai para um ambiente desse como cristão, os caras vão te olhar e achar que você é igual a todo mundo. Vão querer chegar perto de você, te passar a mão na bunda, né? Tocar em você, vão querer ficar com você. Mesmo que você fale assim, mas eu sou diferente, mas tá ali dentro junto, para eles é igual, eles não sabem qual que é a diferença, né? Diferença a gente faz, não precisa fazer diferença em ambientes como esses, né? A gente não precisa estar muitas vezes em ambientes como esses, mas buscar ambientes onde a gente realmente sabe que
que nada vai tirar a gente do foco, que nada vai arrancar a gente, né? A gente não vai pisar na bola e daí depois na manhã seguinte tá lá com aquela enxaqueca louca falando, meu Deus, o que eu fiz? Eu não sei nem o que eu fiz do meu corpo, eu não sei nem o que aconteceu. E chamar isso de liberdade. Ridículo. Isso não é liberdade, isso é ser escravo do nosso pecado. Jesus veio para nos libertar desse desejo da nossa carne, dessas vontades que a gente tem. E Ele tem poder para fazer isso. Pra gente dizer não para aquilo que destrói o nosso corpo, tá bom? Só para terminar, a palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. É o ministério dele. Matar, roubar e destruir. Matar a tua vida, destruir a tua vida, roubar aquilo que você tem. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância nós só podemos ter, muitas vezes, é dizendo não para coisas que não têm necessidade, para poder dar valor para aquilo que a gente está recebendo de Deus, aquela coisa preciosa. Então vale a pena estar na casa de Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena ter comunhão com Deus e com os santos, com os irmãos, vale a pena, tá bom? Romanos capítulo 6, dizendo assim, que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós já morremos para o pecado. Como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos são batizados no Cristo, na sua morte, que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados com ele na sua morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dos mortos pela ação gloriosa do Pai. Verso 5. Pois se fomos, de certo modo, identificados a ele por uma morte semelhante à sua, seremos também a ele mediante a sua ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho, antes da conversão, foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira que não mais servimos ao pecado. E o que é pecado? Tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que eu pratico, que destrói o meu corpo, que destrói a minha alma, que destrói a minha consciência. Tudo isso é pecado, me afasta da verdade de Deus, né? Verso 6, sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo do pecado, de maneira que não mais servimos ao pecado, pois aquele que morreu está livre do pecado, que foi Jesus. Aquele que morreu está livre do pecado, que somos nós, quando morremos para o mundo, quando entregamos a nossa vida para Cristo. A palavra chama de morte, morte para o mundo, porque a gente não é mais igual ao mundo, a gente não faz mais as coisas, a gente não corre e caminha no mesmo curso que o mundo caminha. Verso 9, sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Nós morremos para o pecado, e se vivemos, vivemos para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Que o pecado não reine mais em vossos corpos, levando vocês a obedecerem às suas paixões. Não ofereça mais os vossos membros ao pecado como arma de injustiça. Pelo contrário, oferecei os vossos membros, o seu braço, a sua boca, a sua cabeça, o seu corpo inteiro, moça, rapaz. Oferecei isso a Deus como membros de justiça, como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis mais sobre a lei, mas sobre a graça. Então, iremos pecar. Né? Paulo vem falando, então a gente vai pecar porque a gente não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça, então eu posso fazer tudo, posso ir pro pub, agarrar quem eu quiser, fazer o que eu quiser e encher a cara porque eu estou sobre a graça. Paulo fala, não, de modo nenhum. Acaso não sabeis que se você se oferecer de novo para aquele estilo de vida que você vivia no passado, você novamente obedece ao seu corpo e às suas paixões e se torna escravo do pecado.